absorver tudo e ser transformado, Pai, pela tua palavra e pelo teu amor. Abençoa a vida do Má, da Adri, que estão aqui disponíveis para nós todas as segundas-feiras. Senhor, que o Senhor os capacite cada vez mais, Pai. Abençoa a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém e amém. Deixa eu aceitar aqui a gravação, senão não sai. Bom, pessoal, eu vou pedir para a Adri compartilhar o desenho do tabernáculo, porque a Ju, ela é visual também, e ela queria ver o que a gente estava vendo, né? O que a gente já tinha visto. Então, eu estou grifando em volta das coisas que a gente já viu. Até agora, essa vai ser a quinta peça da mobília, né, do tabernáculo que a gente está vendo. A gente tem uma geral, está entrando nas peças, e depois nós vamos entrar nos materiais e tal. Então, hoje a gente vai falar da bacia de bronze, tá? Do tabernáculo. A Adri está compartilhando a tela dela, só para a gente assim, se localizar, né? Então, a gente começou vendo ali, ó, em cima do tabernáculo, a arca, né, da presença, a arca de Deus, a arca da aliança, etc., no santíssimo lugar. Aí tem, né, o véu. No santo lugar, a gente viu o altar de incenso primeiro. Não, minto. Primeiro, conforme mostrou na Bíblia, a mesa dos pães, primeiro. O candelabro de ouro, em frente, né, logo em frente. E depois, bem em frente, o véu, o altar de incenso. A gente viu a aula passada. E hoje, a gente está indo lá para baixo, aqui, ó, passa de novo a cortina. Vamos ver essa pia ou bacia de bronze, tá? E a Bíblia descreve essa bacia a partir do verso 17 de Êxodo 30. Aí eu queria pedir para alguém ler Êxodo 30, de 17 até o 21, que é onde o Senhor está explicando para Moisés como fazer essa bacia. Alguém pode ler? Posso ler, deixa eu só abrir aqui. É Êxodo. Amém. Êxodo 30, do 17 até o 21. 17 ao 21. A bacia de bronze. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e à sua posteridade, através de suas gerações. Eu queria também, aqui a gente viu, né, ele mostrando onde ia colocar, o que ia fazer, e eu queria que você lesse, aproveita que você está em Êxodo, vai para o Êxodo 38, verso 8, só para a gente ver o material 38, que foi feito. Êxodo 8. 38, verso 8, né, Bezalel, que fez a bacia. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Amém. Só para depois a gente voltar nisso, né? Que essa bacia foi feita com os espelhos das mulheres, tá? Depois a gente vai voltar nisso. Então, começa assim, ó. Farás, né? Você vai fazer uma bacia de bronze, né? E aí ele já colocou o lugar, que ela ia ser colocada no átrio, né? Já saiu ali do santo lugar, entre a porta, né, do tabernáculo, por onde entrava, ou pelo véu, e entre o altar de bronze, tá? Era ali que ficava. E em Êxodo 40, que eu faço o desenhinho, né? E você fala, pô, mas por que era assim e tal? Então vamos ver na Bíblia onde é que fala do local certo que tinha que colocar. Eu queria que alguém abrisse Êxodo 40, o verso 7, e aí depois a gente também pode ler o verso 30, que está falando da localização onde Deus estabeleceu para ser colocada essa bacia de bronze, nessa pia. Quer que eu leia, pastor?
Pode ler 47 e depois 40:30, por favor. Porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás a água. E depois 30. O 30 é a mesma coisa, só para a gente... Pôs a pia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para se lavar. Então, só para a gente estabelecer, né, como o Senhor estabeleceu para ser construída, né, com o bronze, né, são 2 peças de bronze e tal, e a localização onde ele pediu para colocar. E de todas as mobílias do tabernáculo, a que a gente tem menos informação é sobre a bacia, né? Até o candelabro, né, quando a gente não tem muitos detalhes do tamanho em si, mas a gente tem bastante detalhe de como era para ser feito. Esse não, né? É a que tem menos informação. Então, assim, na Bíblia, nesse texto que a gente lê, o Êxodo 30, muita tradução sai como uma bacia de bronze, né? A Evelyn até leu na chamada dela, acho que está a bacia de bronze, né? E então aparece traduzido isso. Tem alguns outros textos, Êxodo 31, 35 e 39, que fala só como bacia também, tá? Não fala do material. Então, assim, não tem medida específica, né? Nenhum padrão de medida registrado nas escrituras, né? E tudo que é falado, né, dela vai mais pela tradição, né? Tem muita coisa assim de literatura judaica, tal, que fala dela, mas aí é transferido de tradição por tradição, não é canônico. A gente vai ficar no que está na Bíblia só, tá? Não vamos além do que está escrito. Então, era tipo um vaso grandão, né? Essa pia que continha água e tinha um pedestal, né? E aí a gente viu que por que eram 2 peças, né? Não era uma peça só? Porque em Levítico 8:11, se alguém puder ler, também fala, né, da bacia e o seu suporte, né? Então a gente entende que realmente eram 2 partes, né, feitas com esse bronze. Se alguém quiser ler, só para a gente ver onde está, Levítico 8:11, amor. Tá bom, já abri. Aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte para consagrá-los. Então, assim, 2 partes, né? E algumas definições, né, de bacia, né? Então, um vaso para lavagem, né, uma tigela de água. No dicionário bíblico, né, naquele Strong, fala o vaso do tabernáculo de Moisés, onde o sacerdote se lavava. No templo de Salomão, né, também, para que os sacrifícios fossem lavados, né? Então, o que tinha no tabernáculo de Moisés, depois amplificou-se, né, para o templo de Salomão, né, com maiores. A gente viu aí o número de coisas que colocavam, né? Então, as peças que eram usadas no tabernáculo, né, em relação a Deus, né, essa bacia era usada em relação aos sacerdotes, não em relação a Deus. Era para purificá-los para o ministério. Até agora, as peças que a gente estava vendo, né, que a gente viu até agora, eram relacionadas a Deus. Essa não, ela tinha relação com os sacerdotes. Eles precisavam se purificar para o ministério, para trabalhar para o Senhor, né? Então, assim, a gente leu que era de bronze, e no átrio, que é o pátio, né, em algumas versões, as coisas que estavam lá, sempre com conexão com bronze, né? No santo lugar e no santíssimo lugar, não, né? Então, as colunas também eram de bronze, os colchetes eram de bronze, o altar de sacrifício que tinha também no átrio, também ele era coberto com bronze, e essa bacia que era feita de bronze sólido, né? E quando a Bíblia fala, né, de bronze sólido, né, fala de força, fala de firmeza, de permanência, de julgamento contra o pecado. Então, o átrio em si, né, o pátio,
é um lugar de purificação e julgamento. Lembra no início que eu falei, né? Cópia do tabernáculo celestial, né? Então, esse lugar, né? Na eternidade, né? O verdadeiro tabernáculo, esse átrio, é um lugar de purificação e julgamento ali, né? Então, outros exemplos só para a gente dar uma passada rápida, não vamos nem ler os textos, mas depois vocês podem ler em casa, quando fala de bronze, né? Fala lá em Salmos, portões de bronze, Primeira Reis fala de barras de bronze, sempre com esse entendimento, né? Ou de julgamento, ou de força, grilhões de bronze, fala em Juízes, lá em Daniel, lembra lá quando fala da estátua, né? Seus pés são como bronze polido, a própria, lá em Números, né? A serpente de bronze, né? Que o povo tinha que olhar para ser curado, né? Os incensários de bronze, em Deuteronômio 28, 23, esse eu acho que vale a pena a gente ler. Deuteronômio 28, 23, né? Falando dos céus. Alguém pode ler? Pastor, eu leio. Então, vamos lá, 28, 23. 23. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Então, de novo, né, aqui falando de julgamento, né, contra o pecado, o céu perante a sua cabeça vai ser de bronze, né? Então, esse ministério, lembra que eu tenho falado nas aulas, assim, a Bíblia toda é assim, cara, de cada local, de cada versículo, a gente tem que achar um caminho até Jesus, porque a Bíblia inteira tem que levar em Jesus, né? Então, a gente está vendo esses detalhes, né, sombra do tabernáculo eterno, né? Então, quando a gente fala desse ministério da bacia, ele aponta para o ministério da palavra de Deus em nós. Lembra que fala da lavagem pela palavra? A Fabi, inclusive, orou sobre isso, né? Antes da gente começar, essa lavagem da palavra. Então, o Espírito Santo, que é esse espírito, né, de julgamento e ardor, que usa a palavra de Deus para convencer o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo, né? Está em Isaías, Vamos ler o texto de João, né? Esse acho que vale a pena a gente ler. João 16, de 6 a 12. E esse ministério, né, esse trabalho da bacia no tabernáculo aponta para esse lavar regenerador da palavra de Deus, né? Alguém pode ler? João 16? Do 6 até o 12, por favor. Tá. Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Então, Jesus, né, já explicando, né, que quando o Espírito viesse, né, convenceria o mundo da justiça, né, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem, né, da justiça, né, porque ele ia para o Pai e não veriam mais, e do juízo, porque esse mundo já está na mão, né, do príncipe dele e vai ser julgado, né? E esse ministério aponta para isso, para esse ministério da palavra de Deus, porque Jesus era a palavra que se fez carne, né? E foi dada toda a autoridade para ele exercer juízo sobre o pecado. Está lá em João 5:27. Jesus tem um juízo sobre o pecado. Então, essa bacia, ela aponta, né, para esse julgamento sobre o pecado que opera através da palavra de Deus, né? Então, ela fala da purificação que vem à medida de que a palavra vai mostrando, vai expondo áreas em nós
em nossas vidas que não estão conforme a palavra de Deus. Ela que mostra, né? Lembra que eu comentei do que foi feito essa bacia? Dos espelhos, né? Dos espelhos das mulheres, né? Então, a lavagem de água pela palavra. Lembra que a gente viu em Efésios 5, né, o módulo passado, que fala assim, para que se santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Está em Efésios 5, 26, isso. Né? Então, a palavra serve como esse espelho, porque ela vai expor áreas em nós que não estão conforme o padrão de Deus. Né? E se nós não nos julgarmos, seremos julgados. Tá? Quando a gente lê aquele texto, é até legal a gente ler, né? Porque se o sacerdote entrasse no santo lugar sem ter se purificado na bacia, ele seria julgado por Deus. Né? Então, vamos ler esse texto de 1 Coríntios 11, 31 e 32. Se alguém puder. Dá para me ouvir bem? Dá. Eu tirei o fone para o Nelson conseguir ouvir também. Então, vamos lá. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, essa é a graça de Deus, o amor de Deus sobre nós, né? Para que, pela palavra, a gente se julgue para não sermos julgados. Porque quando a gente se julga pela palavra, nós somos disciplinados para não sermos condenados. Né? É o que está dizendo. Então, a Evelyn leu que era feito, né, dos espelhos das mulheres, né, que se reuniam lá e ministravam à porta da tenda da congregação. Está lá em Êxodo 38. Então, o bronze que foi feito, essa bacia, veio desses espelhos, né? Haviam espelhos de mão feitos de bronze e as mulheres deram para o serviço ao Senhor, né? Então, o que antigamente era um instrumento de vaidade, né, de orgulho, o Senhor transformou num instrumento de purificação, né, para o povo. Então, o pensamento de um espelho, nada na Bíblia está por acaso, né? É importante no estudo da bacia, né? Porque espelhos são usados para a gente ver o reflexo, né? A imagem daquilo que a gente parece, né? E para expor como a gente para nos limpar, né? De qualquer sujeira. Tem até aqueles espelhos que amplia, né? Quando você vai se maquiar ou fazer a barba, aí você vê, né? As imperfeições, as sujeiras, essas coisas, né? Então, da mesma forma, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente sempre, se formos honestos e sinceros, né, em relação à palavra, vai ver necessidade de limpeza em nós. Né? A gente tem que ir com a palavra com esse intuito, né, que ela nos mostre em nós o que precisa ser mudado. Por isso que os espelhos da bacia, né, apontam para essa água, da mesma forma que a palavra aponta para essa lavagem. Então, uma coisa que é importante, né? O espelho da palavra, ele é para ser corretivo, não é para ser instrumento de condenação. O Senhor não quer condenação de ninguém, né? Por isso que eu li lá, né? Para a gente assim, para que a gente não seja condenado, não é para condenação. É o espelho da palavra. Ele tem esse intuito de ser corretivo para nós, povo de Deus, né? E no tempo que a gente vive, mais a gente precisa ir para ele, porque vai ficar muito confuso, né? Viver nesse mundo se a gente não tiver esse padrão, né? Tudo é relativizado. Então a gente precisa, né, entender que a palavra de Deus é o espelho, né? E a água, Provérbios 27, 19, Efésios 5, 26, a gente lê. Eu queria que alguém abrisse para a gente
Tiago 1, vamos ler do 23 ao 25. Tiago 1, de 23 a 25, se alguém puder. Eu leio. Amém. É do 23 ao 25? Ao 25, Val. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho, o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso perseverar, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, aqui, né, Tiago está dizendo isso, né, que, usando até o exemplo, né, é igual aquele homem que se contempla no espelho, né, e aí ele vai, se retira e logo esquece. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, colocando ela como espelho, a palavra, né, nos dando liberdade, e nela persevera, né, esse será praticante e será bem-aventurado no que se realizar, né, no que realizar. Então, falando dessa palavra de Deus como espelho para o teu povo, né? E ela tinha um duplo propósito, a bacia, né? Revelar toda a sujeira, né, através dos espelhos. Vamos abrir um texto aqui, povo? Hebreus 4, de 12 a 14. Se alguém puder ler. Posso ler. Amém. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Só até aí? Não, 12 e 13? o 13 também e o 14. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, aqui, né, já está mostrando Jesus como grande sacerdote que adentrou o céu, né? Nós estamos falando do tabernáculo eterno, e aqui está falando assim, ó, que todas as coisas estão descobertas e expostas, né, aos olhos daquele que nós vamos prestar contas, né? E essa palavra é que é apta a fazer isso, julgar os pensamentos, os propósitos, né? Tudo será manifesto. Então, revelar toda a nossa sujeira, né, aquilo que ainda não está transformado conforme a palavra, através desse espelho que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, né, como está falando aí no texto. Então, um dos propósitos é esse, né, revelar as coisas escondidas, né, as coisas que não estão descobertas, né, que não estão expostas, e a gente ser transformado, né, ser corrigido, e prover a limpeza pela água, que a gente... Vamos ler, né? Eu comentei esse verso aí, mas a gente não leu, que é Efésios 5, 26. Se alguém puder ler. É 5:26. Para 5:26. para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra. Então, lavar de água mediante a palavra. Então, o duplo propósito, né, é revelar a sujeira
e prover a limpeza pela água, né? Para que santificasse, purificando por meio da lavagem de água pela palavra. Então, quando nós somos limpos pelo espelho e água da palavra, a gente vai contemplando, né, como um espelho a glória do Senhor e podemos então refletir a mesma imagem. É aquele texto de 2 Coríntios 3:18. Se alguém puder ler, aí acontece isso aqui, ó. Uma, como era vivo para eles, né, esses exemplos, assim, né? Tipo, coisa que a gente, assim, tem que estudar super agora, e para eles era tão vivo, né, ali naquela época, eles entendiam tão bem, né, esse antítipo. Não, na verdade, eles não entendiam. A gente entende hoje por causa da revelação, né? Eles não tinham isso que a gente está lendo hoje. Aquilo Não, só mas eles não estão apontava. comparando Então, mas os nós estamos textos? comparando na nova aliança com a antiga, né? Eles não tinham isso. Para ver que a Bíblia fala assim, que o maior da antiga, que era João Batista, não se compara com o menor da nova. O nível de revelação, eles não tinham nenhum, né? Nem o Espírito. Então, assim, por isso que precisava ver. Por isso que era uma coisa assim palpável, né? Era uma coisa... A própria adoração. Nunca era em espírito, era só em corpo e alma. Só virou em espírito quando Jesus falou com a samaritana, né? Chegou está chegando e chegou a hora onde adorarão, né? Porque ele foi o primeiro já a adorar no espírito. Então, até eles estando vivendo isso, eles só tinham o natural, eles não entendiam o espiritual. O Sim, espiritual mas foi dado para nós. me refiro a Paulo, Pedro, esses textos que a gente Ah, está sim. lendo. Não, aí sim, né? Aí Eles eles estavam recebendo esse revelação. entendimento, né? Exatamente. Porque aí você vê como é importante, né? Que assim, a primeira coisa lá que quando Jesus falou com Pedro, né? Para a gente entender aí que no nosso raciocínio só, a gente não vai conseguir nada disso, né? Porque Jesus falou assim, bem-aventurado és tu, né, Simão, Jonas, né? Porque o meu Pai te revelou, né? Não é carne e sangue, é só por revelação. Então eles tinham, né? Uma vez que eles acessavam, recebiam essas revelações, né? Então assim tudo aponta, né? Tudo que a gente vê na antiga aliança é sombra do que o Senhor tem, né? Para a nova e para a eternidade. Então que texto a gente vai ler agora? Vai ler 2 Coríntios 3:18. Quer que eu leia? Amém. Eu quero. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, assim, tanto a revelar a sujeira como a limpeza, né? Então, quando a gente é limpo por esse espelho e água da palavra, vai acontecendo isso, né? A gente vai contemplando a glória do Senhor, né? E começa a ser transformado. Por quê? A gente começa a refletir a mesma imagem, né? A gente de glória em glória a sua própria imagem. Aí a gente começa a ser transformado. Então, essa limpeza pela água da bacia era a segunda coisa que o sacerdote fazia na sua aproximação a Deus, né? Então, primeiro era a limpeza pelo sangue. A gente vai ver na aula que vem, né? Que era o sacrifício no altar de bronze. Então, antes de chegar na bacia, né? A limpeza pelo sangue. Isso para entrar. Eu estou no pátio, hein? Não estou nem chegando no santo ainda. Mas já tinha a limpeza pelo sangue. E depois a limpeza pela água da bacia. Então, primeiro era pelo sangue, depois pela água. Então, nesse altar de bronze, o homem era limpo dos pecados. Lembra? Sem derramamento de sangue, né? Não há a cobertura de pecados, né? Então, assim, primeiro o homem era limpo dos pecados e aí ele ia para a bacia. Aí na bacia ele era limpo do quê? Do próprio eu, da minha vontade, do meu eu. Então, assim, eu via a minha sujeira.
Então, a gente tem que morrer para nós mesmos para receber a vida de Cristo, né? Não dá para ter duas ali, né? Então, simbolizava isso. Primeiro eram os pecados, e agora, na água, eu limpo de mim mesmo. Né? Então, no átrio, né, nesse pátio, os elementos que tinham lá, sangue e água. E quando a gente vai para as escrituras, né, tem muito ênfase sobre o sangue, né, nas escrituras, o sangue do Cordeiro na Páscoa, né, lá em Êxodo 12, o sangue do dia da expiação, o sangue das ofertas, né, que a gente já estudou nas festas do Senhor, as ofertas levíticas, o sangue da expiação pelas almas, né, Levítico 17, e o sangue, né, que é a vida, clamando a Deus, né, Hebreus 12. Então a gente vê sempre muito ênfase no sangue e ênfase também na água, nas escrituras, né? Então, a água de separação das cinzas da novilha vermelha, lá em Números 19, água em consagração para o ministério pastoral, né? Água na purificação dos leprosos, as lavagens da lei, lá em Levítico, em Hebreus também explica, né? E mesmo assim, as experiências que Deus preparou para Israel, quando batizou o povo na nuvem e no Mar Vermelho, né? Lá em Êxodo e 1 Coríntios fala disso, né? Foram batizados. E também nas águas do Jordão, né? As experiências que o Senhor permitiu o povo passar com água, né? E é interessante que na cruz, onde Jesus morreu, né? Os soldados feriram o lado dele, né? Lá da costela, o lado dele. O que saiu? Vamos ler 1 João 5, 6 e 7. Primeira João 5, verso 6 e verso 7. Isso lê. Este Amém. é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que te dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois até aqui só, né? Só até aí tá bom. Não, até aí tá bom. Depois ele vai falar, né, dos três, falando também do Espírito, né? Mas aqui o que eu quero enfatizar é que, assim, naquela cruz, quando Jesus foi perfurado, saiu sangue e água, né? Então, o julgamento do bronze não tem mais ação sobre nós na nova aliança. Quando Jesus morreu naquela cruz, o sangue e a água fluíram dele. Ele aboliu o sangue e a água do Antigo Testamento. Não há mais esse julgamento, né? É o sangue dele que nos limpa do pecado. Então, quando a gente se lava no sangue de Cristo, a nossa vestimenta fica completamente branca. A gente cantou ontem, né? Alvo como a neve, né? Então, assim, acabou o julgamento do bronze. Eu não preciso do sacrifício do sangue, da lavagem do Jesus assumiu, né, esse ministério. O sangue dele já nos lava completamente, né? Apocalipse 1:5 fala disso, né, das vestes brancas, Apocalipse 7:14, 22:14. Tem diversos textos que eu vou passar para vocês todos no nosso PDF. Então, e a água, né, que lembra que Jesus, água e sangue, nos limpa dessa autocorrupção do homem, né? A gente tem que ser lavado, né? Fazer essa lavagem literalmente da regeneração, né? A gente precisa ser limpo pela água da palavra, né? A gente já leu esse texto várias vezes, Efésios 5:26, né? Vamos abrir Tito, capítulo 3, verso 5. Quer que eu leia? Pode ler. E não 3, por obras, não por obras de justiça
que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Então, ele é que fez, né? A gente é lavado, literalmente, né? Por essa bacia, né, de água, é a lavagem da regeneração, né? E limpo, né? Dessa bacia, água da palavra, renovação do Espírito Santo. Então, Êxodo 30, 18, que a gente leu, né, vai fazer essa bacia, essa pia com o suporte para lavar, e vai colocar entre a tenda, né, e vai encher de água. Então, somado a água na bacia, falando dessa lavagem pela palavra, a igreja, né, foi acrescentada nisso, né, como trazendo esse novo nascimento, água em regeneração, né, um novo nascimento, fala, lavagem de regeneração do Espírito Santo. Lembra que Jesus disse lá para Nicodemos, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus? Está lá em João 3. Né? Então, essa regeneração, que é ser nascido de novo, né, ou nascido do alto, é a primeira lavagem nossa. Né? É uma limpeza e purificação que acontece em relação a essa fonte de vida, né? Uma nova vida. Então, lembra, o primeiro Adão pelo último Adão. A gente troca, é uma regeneração, né? O primeiro é da terra, o segundo é do céu. Né? Então, é esse o sentido. E a água também, só para a gente não deixar passar, né? Também a água no batismo, né, igreja? O cristão, ele é limpo pelo sangue de Jesus e pela água no momento do seu novo nascimento, né? Assim que ele nasce. Então, o Senhor, né, ordenou o próximo passo, que seria o batismo, né? Que seria assim, nós testemunharmos isso para esse mundo, né? E aí tem vários textos, Atos 2, Atos 22, Colossenses, 1 Pedro. A Adri está colocando mensagem aqui, acelera, acelera. Então, não vamos ler todos esses textos, mas eu vou passar para vocês, que assim vocês veem todos eles. Né? E eu estou em Êxodo 30, né, que é o texto-chave de hoje aqui. E eu vou ler o 19 ao 21, né, falando de que, com o qual Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Né? Preste atenção. Quando entrarem na tenda da revelação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para fazer a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram. Então, mãos, o que fala para a gente, né, igreja? Obras, coisa que a gente faz, né? E pés falam do quê? Dos caminhos, né? Por onde a gente anda. Então, está falando sobre isso, né? Então, todo sacerdote, ele tinha que se lavar nessa bacia antes de qualquer ministério, né? Antes de ministrar na mesa dos pães asmos, no altar de incenso, no candelabro, ou até no altar de bronze, primeiro ele tinha que ser limpo na bacia. Então, para ministrar, né, igreja, na presença do Senhor, né, para carregar os vasos, né, do Senhor, precisa primeiro ser limpo. Né? Primeiro ser limpo. Eu separei alguns textos, Isaías, Salmos, 1 Pedro, depois vocês podem dar uma olhada em relação a isso que a gente está falando. Né? E era tão sério essa ordem divina que se o sacerdote tentasse vir por outro caminho, o que aconteceria? A gente acabou de ler. Caía morto. Caía morto. Né? Então, a gente vê quanta morte espiritual hoje na igreja. Porque os sacerdotes não se purificam, não se limpam
antes de entrar no santuário, né? E eu não estou falando de cargo aqui, igreja, eu estou falando assim, todos nós hoje somos reino e sacerdotes. Todos nós. Não estou falando de 5 ministérios, não. Estou falando de reino e sacerdotes, né? Por isso que eu estou falando de morte espiritual na igreja, né? E o povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Só que não termina aí. Continua, né, o verso falando assim, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Depois vocês leem em Oséias 4, esse texto aí. Então, e aí diz, né, em Êxodo 30, 21, que isso seria por estatuto perpétuo, né? A ele a descendência por gerações. Então, assim, Moisés começou, né, ele banhou Arão e os seus filhos completamente. Então, foi a purificação inicial. Ele iniciou esse processo de purificação. E aí, desde então, né, desde aí, era a responsabilidade deles manter essa pureza e lavar diariamente as mãos e os pés, né, as obras e os caminhos na bacia. Diariamente. Então, Jesus, como Moisés, ministrou a nossa purificação inicial quando ele nos regenera. Assim como Moisés fez com Arão, Jesus faz com a gente. O inicial da regeneração, o novo nascimento, né? E aí, a nossa responsabilidade é o quê? Manter essa purificação. Assim como Moisés banhou Arão, o sacerdote, Jesus, né, inicia em nós a regeneração, o novo nascimento. E a nossa responsabilidade é a gente manter essa purificação, né? 2 Coríntios 7:1, quem pode ler? Eu queria também que outra pessoa abrisse Hebreus 10, e aí a gente pode ler de 20 a 22. Eu leio 2 Coríntios Hebreus. 7:1. Tá bom, então vamos lá, Fabi. Amados, Minha visto que Hebreu. temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, aqui é o nosso papel, né, Fabi? A gente, uma vez regenerado, nascido de novo, né, ó, purifiquemo-nos, né, de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, o nosso papel, a nossa responsabilidade é manter essa purificação em nós. Por isso que é importante a igreja andar em corpo, admoestando um ao outro, né? Meditando nas escrituras para a gente entender esse processo, né? Entender esse processo, que todos nós somos um corpo, né? Isso não tem que estar com uma pessoa, isso tem que estar no corpo, isso tem que estar no corpo, porque todos são reinos e sacerdotes, né? E Hebreus 10, 20 a 22, ó, nós temos 10 minutos, vai dar, Adri. Hebreus 10, de 20 a 22. Quem pode ler? Vou ler. Amém. Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Olha lá. E é dito porque a gente tem que se achegar com o corpo lavado com água pura. Ninguém está falando de banho aqui, igreja, né? Estamos juntos, né? Lavado com água pura. Se aproximar, se achegar com os corpos lavados, né, com água pura. Eu coloquei outros textos, 1 Pedro, 2 Coríntios também, que falam sobre isso. Tá? Depois vocês também podem ver no PDF. Então, os sacerdotes, né, à sombra, deveriam lavar mãos e pés, né? De novo, né, a mão falando do nosso serviço, né,
ao Senhor, né? A palavra diz que a gente tem que levantar mãos santas, né? Separada, a nossa obra é outra, mãos santas, né? E os pés falando desse caminhar diante de Deus, né? A gente tem que ter um caminhar reto e puro perante o Senhor, né? Cada vez mais, porque os tempos são ruins, a gente precisa andar nisso, né? Então, Hebreus 12 fala disso, Efésios 4, João 13, eu vou passar tudo para vocês aí, porque se a gente ler tudo, a gente não termina. E a bacia, outra coisa interessante, né? Não era usada somente para limpar os sacerdotes antes da ministração, mas também cerimonialmente, né? Para banhar os animais que iam ser sacrificados para o Senhor. Também eram lavados ali, né? Então, hoje nós, o que isso aponta para a gente, né? Nós, como sacerdotes diante do Senhor, mas além de sacerdote, nós também somos o sacrifício. Então, nós é que temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Romanos 12, 1 e 2. Então, esse é o nosso encargo hoje, né? Não só antes os animais que eram, né, levados. Hoje, nós, como sacerdotes, também somos o sacrifício. Então, a gente apresenta os nossos corpos, né, como sacrifício vivo, né, santo e agradável a Deus, né? E aí tem aí a boa, a agradável e a perfeita, né? O átrio, o santo e o santíssimo, né? O princípio trino, né? O 30, o 60 e o 100. A gente pode parar na boa? Pode. Pode parar na agradável? Pode. E pode chegar na perfeita vontade de Deus. Assim como a gente pode frutificar com 30, frutificar com 60 e frutificar com 100. E a gente pode ficar no átrio, ficar no santo ou no santo do santo, né? Então, outra coisa que é legal da bacia, os conceitos, né, da bacia quando foi para o templo de Salomão, né? Porque aí lembra que tudo amplifica, né? Então, haviam 10 bacias de bronze no templo de Salomão. Lá em 2 Crônicas 4, vocês podem ler isso, né? Essas bacias eram para lavagem dos sacrifícios, né? E o número 10, de novo, né? Sempre fala da ordem divina, né? Eu queria que alguém lesse um texto de 1 Pedro 2, capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. Porque, assim, a igreja deve ser um sacrifício vivo para Deus. A igreja precisa entender isso. Ele tem que olhar a igreja e ver um sacrifício vivo para ele, né? E estando debaixo, né, desse número 10, que é a ordem divina, né? Lembra? Era uma, foi para o templo, são 10, governo divino. Aí ele olha e vê na igreja, né, esse sacrifício vivo aí de Romanos 12, 1, como igreja. Alguém pode ler 1 Pedro 2, de 1 a 9? Eu posso. Amém. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo.
pois assim é dito na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Esse texto a gente não dá nem para comentar. Se a gente fizer algum comentário, a gente estraga o texto, né? O verso 5 aqui, ó. Vocês, né? Pedras vivas, né? Edificação espiritual, né? Sacerdócio santo para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus. E a igreja só vem receber tua bênção, vem receber não sei o quê, vem ser vencedor, né? Então aqui ele está mostrando isso, ó, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de propriedade de Deus, para proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a luz. Né? Então, não precisa nem falar muito sobre texto, depois é só ler com o coração assim, aberto e sincero, né, que o texto fala para a gente. Né? O mar no Templo de Salomão. Né? Então, assim, em 1 Reis, de 7, de 23 a 26, fala do mar de fundição, né? Que o mar de bronze tomou o lugar da bacia do tabernáculo de Moisés. Lembra que agora são 10? Né? Então, era esse lugar, esse mar de fundição que está escrito em 1 Reis, né? Era esse lugar aí para lavagem dos sacerdotes, enquanto os sacrifícios eram lavados em bacias menores. E o crente, né, somado a ser um sacrifício vivo e um sacerdote, tem um lugar no mar fundido. Vamos ler 1 Reis 7, só para a gente ouvir, porque tem gente que às vezes lê rápido, nunca nem presta atenção nisso, né? Falando desse mar de fundição. 1 Reis 7, de 23 a 26. Se alguém puder ler. Posso ler. Fez também o mar de fundição, redondo, de 10 côvados de uma borda até a outra borda, e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a medida de sua circunferência. Por baixo da sua borda, em redor, havia colossíntidas, 10 em cada côvado, estavam em 2 fileiras, fundidas quando se fundiu o mar. Assentava-se o mar sobre 12 bois, 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. Ele fala da grossura. A grossura dele era de 4 dedos e a sua borda, como borda de copo, como flor de lírios, comportava 2.000 batos. Que dá 40 mil litros, né? Então, assim, o mar de fundição, né, com 12, né, touros por baixo, assim, de novo o governo, né, de Deus, 12. Então, em Cristo, a gente se torna o ofertante e a oferta, né? Não há mais necessidade de sacrifício. O sacrifício somos nós. Então, nós somos tanto o doador como o presente, né? A gente fala muito isso nessa parte financeira, que é muito bagunçado na igreja, né? Que se ele não receber primeiro o doador, ele não recebe a doação. Né? Então, nós somos a oferta, o ofertante, o doador e a oferta, né? E o presente. O sacerdote e o sacrifício. Né? Ele uniu. Vamos abrir Hebreus 5, de 1 a 5? Que aí mostra isso, né? Que em Cristo a gente se torna isso. Ó, a Adri está me olhando feio já com um olhinho de brava.
Vamos correr então com esse texto aqui, que eu queria terminar pelo menos falando do mar, porque a semana que vem a gente vai entrar no altar de bronze, que é o lugar da substituição, da expiação. Aí eu deixo para a aula que vem. Então termina essa aula, mas não enrola, tudo bem? Eba! Quem pode ler? Hebreus 5, de 1 a 5. Leio. Amém. Que todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão, deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Eu hoje te gerei, né? Então, assim, aqui começa, né? Em Cristo, né? Ele é gerado e nós somos gerados a partir daí, né? Lembra o primogênito, né? Unigênito que virou primogênito, né? Então, aí a gente se torna o sumo sacerdote, né? A oferta, ofertante, o doador, o presente, e o sacerdote e o sacrifício. E essas coisas, esses fatos, né, que acontecem aqui no mar do templo, né? O mar de fundição, é legal que a maioria não presta atenção, mas os sacerdotes, eles eram lavados, né, para ser santificado para o ministério no templo do Senhor, nesse mar, né? E a gente leu em 1 Coríntios, vamos abrir aqui, 1 Coríntios 3,16, e depois eu queria que outra pessoa abrisse 2 Coríntios 6,16. Então, um é 1 Coríntios 3,16, e o outro 2 Coríntios 6,16. Primeiro Coríntios 3,16. 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Amém. E agora outra pessoa vai ler para o 2 Coríntios 6,16. Posso ler? Amém. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, assim, né? Vocês não sabem que a gente é santuário do Espírito, né? E que ligação tem entre santuário de Deus e ídolos? Né? Estamos trazendo aqui para a nova aliança, não estou falando de ídolo de pedra, né? Santuário do Deus vivo, habitarei e andarei entre eles. E aí a gente leu edificação de Deus, né? Então, esse mar de fundição, né, de lavagem, ele tinha 10 côvados, né, de diâmetro, que é o número da lei, da ordem divina, né? A gente vê lá tanto 10 mandamentos, né? Então, esse número ele é completo em nós pela lei do Espírito da vida em Cristo, né? Romanos 8, de 1 a 4. Quem pode ler? Para a gente ir caminhando para o final, mas eu já queria que outra pessoa abrisse Romanos 10, de 1 a 5. Então, um vai ler Romanos 8, de 1 a 4, e o outro Romanos 10, de 1 a 5. Eu estou dando detalhes, né, desse mar de fundição, aí o mar do templo. Tá? Então, a gente está falando dele e aqui a gente está indo para a Nova Aliança para dar alguns detalhes aí dessa lavagem. Né? Então, o número 10, né, falando dessa lei do Espírito e da vida, e aí vamos ler isso, então. Pode ler? Pode ler. É do 1 ao 4? Do 1 ao 4, Romanos 8, 1 ao 4. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Por enquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andarmos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando está falando desses 10 côvados, né, significando aí o número 10 nesse mar de fundição, né, dizendo assim que a lei do Espírito da vida em Cristo já está completo em nós. Então, ó, a exigência da lei se cumpriu em nós. Nós não somos mais julgados nesse bronze, né? Nós não vivemos debaixo dessa condenação, dessa lavagem, né, de água, porque em Cristo se cumpriu, né? A exigência da lei é cumprida em nós, que vivemos, né, segundo o Espírito e não segundo a carne como eles viviam. Por isso que era necessário com eles, né? E Romanos 10, do 1 ao 5, também vai falar um pouco sobre isso. Quem pode ler? Joe. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar a seus preceitos, por ele viverá. Então, aqui a Aninha leu para a gente. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê, né? Então, essa lei do Espírito da vida é que opera em nós hoje. Nós estamos livres, né, dessa outra lei. Esse mar de fundição, ele era sustentado, né, a gente viu lá, por 12 bois de bronze, né? E 12 de novo, né? Fala do governo apostólico, né? A fundação da igreja. Vou repetir de novo, né? Os 12 portões, tal, relevando a isso. Esses bois, no texto, fala assim que olhavam para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. De novo, falando do impacto mundial dessa mensagem, né? Que é a responsabilidade da igreja aos 4 cantos, né? Chegar esse evangelho. A altura, né, desse mar de fundição, 5 côvados, que fala o quê? Expiação e graça de Deus, né? Número 5, o número da graça, que provê essa água de purificação para o teu povo, né? A circunferência desse mar, 30 côvados. 30 é o número de preparação sacerdotal para o ministério, né? Começava com 30 anos, né? Também quando eu ia para a realeza. E o mar fundido era esse lugar do sacerdote se lavar, né? Os ornamentos dele eram flores de lírio, né? Falando da beleza, da pureza, frutificação, remetendo à noiva de Jesus, né? E era feito de bronze, de peso incalculável, está lá em 2 Reis 25:16. Por que, né, não tem tantos detalhes? Fala assim, peso incalculável, porque nos remete assim ao poder do evangelho de purificação, né? Não há pecado que não possa ser perdoado, né? É além da compreensão humana. A gente pode pegar o maior pecador do mundo que fez coisas inimagináveis. Se verdadeiramente se arrepender, é purificado. É purificado. Então, fala de peso incalculável, né? É imensurável o tamanho do amor de Deus, né? E hoje, nós, como igreja, somos esses instrumentos de Deus para evitar que as pessoas passem pelo julgamento. Deus não quer julgar. Ele quer que nós nos julguemos para não sermos julgados.
né? Então, hoje somos nós esse instrumento, né? E para a gente finalizar, não vamos nem falar muito, porque nós já estouramos, né? Eu peço até perdão para vocês, passou 10 minutos. Fala do mar de vidro, lá em Apocalipse, né? Apocalipse 4, Apocalipse 15, mas acho que a gente tem que ler para terminar. É pouco verso. Apocalipse 4, 6 diz assim: diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Eu queria que outra pessoa abrisse Apocalipse 15 para a gente ler o 1 e o 2, e outra pessoa abrisse Apocalipse 11, do 1 ao 4. Apocalipse 15, 1 e 2. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Apocalipse 11, de 1 a 4. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Amém. Aqui, para a gente terminar, pessoal, essas pessoas que ficavam sobre ele, mar de vidro, né, que a gente leu aqui em Apocalipse 4, em Apocalipse 15, e aqui também, né, no santuário de Deus, né, o altar onde adoravam, ao lado do átrio, essas pessoas que ficavam sobre esse lugar, está falando do átrio. Segura o anjo aí que a gente depois continua isso. Então, assim, são pessoas que... Não estou falando de salvação, não estou falando de nada, mas estou falando a átrio, a santo lugar e a santo dos santos. O Senhor espera que a gente esteja no santo dos santos. Mas vai ter gente no átrio, vai ter gente no santo e vai ter gente no santo dos santos. Que nós possamos nos esforçar para estar com ele no santo dos santos. Porque esses que a gente leu estão no átrio. Bem, a gente depois vai voltar um pouco nessas coisas. Aí eu tenho um módulo que fala bem disso, a Aninha lembra bem, que fala bastante disso, que não é muito falado, né? Que a Bíblia fala assim, aonde caiu e morreu, lá ressuscitará, né? E fala Eu achei que era nesse, não é nesse. A gente falou daqueles, mas aqui a gente também vai falar. A gente ainda tem umas aula de uma 4 maneira aulas. bem leve, entendeu? Não, eu ia falar isso agora, tipo assim, jogou a bomba, tchau, boa noite. Ele terminou a aula de uma forma bem leve, assim, olha, você vai estar que a semana que no vem átrio. A gente vai falar dessa revelação progressiva do altar, que a gente vai entrar no altar de bronze, né? Aí eu vou ter que voltar um pouquinho, né, para falar desde os nossos patriarcas, aí cada um erguendo um altar, né, até chegarmos nesse altar, né? Só uma perguntinha, essa sua volta aí, a aula vai ter quantas horas? Oi? Não, é 1 hora, voltar... né? Não, a gente respeita eu até peço perdão nessa, 15 minutos, eu não gosto de fazer isso aí, porque eu sei que o pessoal fica cansado. Aqui, pessoal. Obrigado, povo.